4, 3, 2, 1. Estamos aqui para conversar com o professor Vicente Medeiros, gerente de futebol do Fluminense do Piauí, atual campeão piauiense. Vai disputar a Série D, vai disputar a Copa do Nordeste, vai disputar a Copa do Brasil. Esse ano enfrentou o Santos na primeira vez na Copa, avançou para a segunda fase, enfrentou o Santos, quase avançou aí para a terceira fase, resolvido ali nos pênaltis. Hoje vamos trocar essa ideia, espero que vocês gostem. Professor Vicente Medeiros, seja muito bem-vindo. É um prazer estar recebendo vocês aqui hoje, né? Você que é assíduo aqui no CT, né? A gente tem toda a satisfação em recebê-lo aqui no Fluminense. E o Fluminense está de portas abertas para a imprensa, para mostrar esse Fluminense da maneira que está sendo feito. Então, esse Fluminense é a maneira que o Dr. João Vicente quer fazer. É a maneira que vai ser feito o Fluminense, a maneira que a gente vai conseguindo os títulos, a maneira o futebol exige, da seriedade, do compromisso, né? Então, o Fluminense hoje é um clube que, por demais, que está hoje no futebol do Piauí, apesar de ser um clube muito velho, não é? Sim. Mas para mim é um clube de 5 anos. Eu estou aqui há 5 anos, a gente começou a fazer esse trabalho dentro do Fluminense, e esse Fluminense para mim, ele renasceu 5 anos atrás, que a gente vem fazendo esse trabalho e vem dando esses frutos aí. Está faltando pouquinha coisa ainda, que é a nossa torcida, mas eu acho que a torcida ela vem, tempo, né, ela vem e a gente vai conseguir. E que o piauiense ele tenha orgulho de estar torcendo por um clube do Piauí, feito no Piauí, feito por piauienses. A gente vai começar a nossa conversa falando um pouco sobre essa temporada, né, professor? O time fez uma excelente campanha, né, conquistou o título, se sagrou campeão do Piauiense, e isso trouxe uma série de coisas, como vaga na Copa do Brasil, vaga Copa do Nordeste. na fase de grupos da Copa do Nordeste, né? Vai ser a primeira vez que o time vai disputar a competição. No ano passado disputou a pré-copa. Pré-copa com né? o Sub-20. Sim, com o Sub-20 que disputou a Copa da categoria e foi vice-campeão. Justamente. Vice-campeão. E eu queria saber sobre como é, na apresentação do Fluminense, né, para o início da temporada passada, foi estabelecida uma perspectiva, né, uma meta de tempo para que o Fluminense estivesse na elite do futebol nacional, né? O time debutou esse ano na Série D, né, com uma série de adversários, são inúmeros grupos. Eu queria saber como foi que o Fluminense viu, depois de ser campeão do Piauiense, como foi que o time viu o Campeonato Brasileiro, o que foi que o time aprendeu depois dessa campanha. Bom, Renato, o Fluminense, o Dr. João Vicente, nos mostra o seguinte: clube, nós temos que ter os objetivos a ser alcançados e a produtividade dentro daquelas competições. Isso aí ele não abre mão, tem que ter a produtividade, nós temos que ter o objetivo de alcançar aquilo que se prepara dentro de um planejamento. A gente aqui no Fluminense, a gente estuda muito esses detalhes, né, para poder ir diminuindo os erros. Os objetivos desse ano era tentar ser campeão do Piauí, o Fluminense conseguiu, tentar passar de fase, pelo menos uma fase da Copa do Brasil. Nós conseguimos quase 2, porque perdemos aqui para um time nos pênaltis, no Santos, que o Santos merecia ter perdido no tempo normal para o Fluminense, né? Mas futebol é desse jeito mesmo. Sim. Ganha aquele que tem mais experiência, mais qualidade. E o Santos não teve essa qualidade toda não, mas ganhou nos pênaltis. E tentar passar da Série D para a Série C. O Campeonato Piauiense fez com que a gente esquecesse um pouco a Série D, porque o Campeonato Piauiense, ele com tanta parada, com tanta coisa que houve dentro do campeonato, nós terminamos com a Piauiense já disputando a terceira partida da Série D. Isso nos atrapalhou, porque o objetivo principal era ser campeão. E o time entrou dentro da competição e a gente, até culpa nossa mesmo, falta da gente brigar na federação, que a gente vai brigar para ver se inicia mais cedo, para o time ter folga para a gente estudar aquela competição seguinte. Não fazer uma competição dentro uma da outra, que isso atrapalha.
Outra, nosso time era um time mais velho, mais experiente. Isso nos atrapalhou. Deixamos de usar muito a nossa base e acreditamos, o professor Marcelo acreditou muito naquilo que ele trouxe. E aquilo que ele trouxe veio as contusões, atrapalhou, né? Nós tivemos muitas contusões que não teve como a gente rapidamente transformar aquelas contusões, se fossem jogadores mais jovens, para voltar mais rápido, para poder dar a mesma continuidade que vinha se fazendo. E peça para reposição também. Né? Justamente. Como não foi usado a base, isso aí foi que deixou o Dr. João Vicente triste, né? Porque o Fluminense é uma base, é vice-campeão do Nordeste. Sim. Nós deixamos para trás aqui os times do Ceará todos, deixamos para trás os 3 times do Ceará que estavam disputando a competição, todos ficaram atrás do Fluminense. A gente tanto empatando lá ou ganhando aqui, o Fluminense foi o primeiro colocado da chave, passou de fase e fomos até a final do campeonato. E para isso, a gente pensava e tinha sido combinado que a gente ia usar todos esses jogadores entrando, já jogando, para poder dar uma dinâmica maior, diminuir um pouco essa idade, não é? Porque você vai misturar, vai diminuir a idade, vai dar tempo de recuperar os jogadores, mas não foi feito. E o que foi que houve, professor, que essa mescla o professor de Marcelo, jogadores jovens e jogadores experientes que não... O professor Marcelo nos prometeu fazer essa transição dos meninos jogarem, mas ele preferiu depois mudar. A gente ficou meio chateado com essa situação, por mim não ter jogado, tanto que tivemos que emprestar Rato, tivemos que emprestar Ramon, Samuel, um bocado foi emprestado aí, porque o próprio Fluminense fechou as portas para esses garotos. Então isso foi um erro muito grosseiro que o Fluminense fez, que isso vai ser corrigido a partir desse ano. Nós não vamos mais aceitar vir 20, 30 jogadores para poder compor o elenco. Podemos trazer até 10, 15 jogadores, mas não vamos trazer um elenco todo porque nós temos em casa. Nós precisamos fazer negócio com os jogadores e a gente só mostra o jogador se ele estiver jogando. Se ele estiver em casa, treinando e estiver em casa, a gente não vai mostrar para ninguém. Esse processo não é novo, né, no Piauí. A gente já viu em várias outras vezes garotos que despontam na base, jogam, aí iniciam um processo de integração, mas na hora da transição completar, o menino ir atuar ali no profissional, aí não vai. E a gente tem um exemplo muito bom aqui no Fluminense, né? Que foi o David indo para o Ceará. Zagueiro com qualidades excelentes, um ótimo tempo de bola, domínio, sai jogando, tem capacidade de enxergar o jogo de outra forma e tá ali num gigante do futebol brasileiro no estado vizinho, né? Como é que o Fluminense pensa, né, em instaurar os processos dentro do clube para que isso possa gerar resultados esportivos dentro do próprio Fluminense. Então o Fluminense esse ano, o João tomou uma posição depois do término da Série D. Nós vamos, pela primeira vez, né, a gente vai ter uma comissão permanente, uma comissão técnica permanente no clube. Já que nós temos aqui excelentes treinadores, nós temos o Carlos Alberto, nós temos o Aníbal, nós temos o Tasso, nós temos o próprio Totonho. E esses treinadores vêm mostrando o trabalho dentro da base. O Fluminense hoje é tricampeão no 20, campeão no 17. Então é o time que conseguiu fazer com que a base seja de alto nível. E se essa base é de alto nível e não está sendo aproveitada na principal categoria, que é o profissional, então é melhor parar a base. Porque se ele é de alto nível, ganha tudo, vai bem em todas as competições nacionais, e os meninos chegam lá e não têm a oportunidade de jogar no time que formou, então como é que eles vão aparecer para outras equipes? Como é que eu vou mandar para outras equipes? Como é esse intercâmbio de outras equipes? Se eles não vão ser apresentados nem para a própria equipe deles. O Fluminense, a partir desse ano já... Que vai ser uma ponte, vai, né, para então, colocar para o agora vai ter treinador. uma integração numa comissão técnica, né, juntamente com o Eduardo. O Eduardo está virando treinador. Já era para ter feito isso o ano passado, já estava preparando o Eduardo
Eduardo para o ano passado. Se tivesse acontecido, poderia já estar aí com um ano já. E nós perdemos esse ano, botando o Eduardo para jogar com muita dificuldade, já sentindo muitas dores. Sim. E tudo. Então o Eduardo hoje está indo para o Piauí, juntamente com 12 atletas nossos. Está indo fazer com a comissão técnica, preparador físico, o fisioterapeuta, os auxiliares técnicos, estão indo tudo para o Piauí, fazendo essa ajuda ao Piauí e a gente fazendo a primeira clínica que a gente estudou e tudo, nós vamos fazer no Piauí. Para aproveitar logo que termine a Série D, esse time retorna e vai começar um trabalho para o ano de 2023. Ou seja, já chega com ritmo de jogo, né, dentro... Justamente. Para não pegar Justamente. e começar o trabalho do zero, inclusive já envolvendo o próprio Eduardo nessa já transição, dirigindo a própria comissão técnica, entendeu? Então, essa é a novidade que nós vamos ter esse ano. Então, nós vamos apostar nisso, que eles são capazes, que eles sabem do mesmo jeito dos que vêm de fora. A oportunidade que deve ser dada por nossos garotos será dada, porque nós vamos botar isso aí. É ruim? Eu acho que não. Eles vão ter times que eles conhecem, os meninos conhecem eles. E eu estou apostando, não é? Toda a diretoria do Fluminense, que esse time vai dar o que falar nesse campeonato desse ano. Em vez de eu trazer muita gente de fora, nós vamos trazer aquelas posições pontuais para se colocar no meio dos meninos e fazer um grande time para a disputa das categorias, que eles vão ter que botar a camisa nas costas e dizer, a partir de agora sou eu que vou fazer, e vamos disputar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D, mas sem perder aquilo que é a produtividade e os objetivos a ser alcançados. Com essa equipe, passar de Série D para Série C, que foi um engasgo nosso de não ter conseguido, porque eu acho que o time tinha muita qualidade, mas perdeu o foco antes da competição, perdeu o foco e não conseguiu, porque a gente olhando as outras equipes, estudando as outras equipes, o Fluminense tinha uma qualidade superior, né? E a gente não conseguiu, perdendo o jogo com o Moto, ganhando lá os 48 minutos de 2-0, 2-1 e perde um jogo daquela maneira, no né? apagar das luzes. No apagar das luzes. Então aquilo ali Série são coisas que não podem acontecer e ficamos fora aqui por causa de um resultado que devia ter conseguido lá atrás. O que foi que houve com a Série D, né? O time que empilhava gols, trazia resultados, que a gente olhava e dizia assim, poxa, esse time tem total condições de se classificar, conseguir ocupar ali os primeiros lugares. Mas passar, aquilo né? que eu estou lhe dizendo, nós perdemos o Pio ficou quase 2 meses. Perdemos Eduardo, perdemos Janildo, perdemos o Mazinho, perdemos o Michel. Aí você vai, perdemos o Fábio. Aí você vai botando nisso aí, você vai ver que isso aí foi um prejuízo muito grande para o elenco. Eu acho que os erros têm que ser corrigidos e o Fluminense vai, eu não sei nem se é inovar, porque essas comissões técnicas permanentes já é antigo no futebol. Sim. Mas para o futebol do Piauí é uma coisa nova, né? Tomara que dê certo e os outros copiem daqui para frente, que a qualidade nossa, se nos der condições que dão para os que vêm de fora, a gente faz um trabalho melhor. A gente estava falando aqui, antes de começar, conversando aqui no off, e o senhor estava falando sobre uma base de dados, né? Monitorar, olhar, pensar. Isso é mudar uma perspectiva de como se vê o futebol. A questão de contratações, né? Sim, dentro do Estado. Como é que a instituição, né, vê esse processo de monitoramento por scout? A gente agora, a gente está se reunindo aqui praticamente 2 vezes na semana, procurando fazer acompanhamento. A gente está recebendo muitos vídeos, muitos pedidos, DVD, né? Estão mandando para a gente tudo. Então, o que a gente resolveu? Nós vamos montar um banco de dados de jogadores. Então, nós vamos fazer por posição, para ver, tem esses jogadores aqui, ver a idade, ver o comportamento, ver como é que foi no clube anterior, para poder a gente entrar em contato daquilo que a gente quer, que foi escolhido aí dentro desse imensidão de jogadores que tem no Brasil, trazer aquilo que a gente acha que vai se encaixar no trabalho que o Fluminense quer. Se o time consegue construir um departamento de inteligência forte,
profissionais capacitados, a chance de erro vai diminuir. Com certeza. E aí você consegue ter um resultado esportivo mais próximo daqueles objetivos que foram traçados ali no começo, no planejamento da temporada. Bom, acho que a gente conversou bastante, falamos um pouco sobre a perspectiva aí do Fluminense, pro Fluminense, como o Fluminense, né, consegue... Vai fazer o ano que vem, né? Consegue ver tudo aí. Tomara que a gente... Técnico para a próxima temporada. Eduardo. Como é que tá? Eduardo, é o técnico do Fluminense. Eduardo. No profissional. Eduardo. A Eduardo, com a sustentação disso que foi montado. Tá lá o Eduardo como técnico, mas ele vai ter uma sustentação aqui atrás de 6 treinadores que vão trabalhar com ele o dia a dia para poder ajudá-lo, para poder a gente conseguir. Não é só o Eduardo é a parte principal, vai analisar e tal, mas por trás de Eduardo nós vamos ter 5 pessoas que vão ajudá-lo o dia a dia, mostrando, discutindo, esse não está legal, bota para cá, tira para cá, faz assim para poder esse Fluminense crescer com os piauienses. Eu acredito muito no piauiense, né? O Dr. João, ele só fala do piauiense. E sempre nós temos que mostrar, né? Nós temos boas pessoas aqui, é só dar condição para eles terem a oportunidade de também mostrar qualidade. E são pessoas que foram criadas dentro do projeto. Eles querem que o projeto avance, querem que avance, e avançando, logicamente que eles vão avançar junto, vão ser mostrados para o Brasil, né? O Fluminense esse ano, ele teve uma performance que eu fico assustado, sabe? O Fluminense esse ano, ele conseguiu todas as competições nacionais. Todas, do 17, do 20, do profissional. Sim. Esse ano que vem, tudo é Fluminense. Vão enjoar de falar de Fluminense. Campeonato Brasileiro Profissional, Fluminense. Calendário. 17, calendário do Fluminense. Do 20, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Fluminense. Copa São Paulo de futebol. Copa São Paulo, Fluminense. E no profissional, Copa do Brasil, Série B, Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, tudo é Fluminense. Até podemos ser um pouco desorganizados, porque é uma coisa tão rápida dentro do futebol, que às vezes a gente não acompanha. E tem hora que tem que parar para poder a gente ir organizando, procurar fazer um futebol direito, sem gastar muito, estudando muito o gasto, porque às vezes a gente extrapola achando que vai dar tudo certo, e às vezes você organizando bem direitinho, você vai gastar bem menos, vai gastar direito, vai dar o dinheiro aonde precisa botar o dinheiro, né? Então é melhor gastar com o nosso, que ele pode futuramente estar saindo daqui e nos dar um retorno, do que eu gastar com muito jogador mais experiente e que não traz retorno nenhum para o clube. Porque aqui atrás, na retaguarda, sobe 10, eu tenho 20 preparados. Eu digo todo dia, cara, eu não estou aqui para segurar ninguém aqui não. Apareceu, vai. Não vai para qualquer lugar, porque hoje, o que eles veem? Professor, eu vou sair daqui para ir jogar segunda divisão lá no Ceará, para ir jogar lá em Pernambuco, para ir jogar lá no Pará. Eu não vou sair. Eu prefiro ficar aqui, disputar a segunda divisão, mas eu estou no meu clube, que vai ter um calendário que pouca gente tem. Então o cara não quer sair. Eu prefiro ficar bem aqui, vou jogar aqui dentro do Fluminense, que é o Fluminense que está jogando. Então, dali eu venho para cá e daqui eu tenho um leque de oportunidade que se eu for para uma segunda divisão, terceira divisão do Ceará, não vai me trazer nada. Professor, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Tamo junto. Gente, viemos até aqui no Complexo Joca Claudino para conversar com o Vicente Medeiros, gerente de futebol do Fluminense. Espero que vocês curtam o conteúdo, acompanhem a gente, já segue, clica, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. Esse é o primeiro, vai vir muito mais. Obrigadão.